pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando, né, da palavra linda, poderosa e maravilhosa que é a Bíblia. E a gente estamos falando das 3 verdades, né, do livro de Salmos. E a gente chegou agora no Salmos 23. Como tema é o bom pastor. Que esse bom pastor, o Davi, né, como ele foi assim, um grande pastor de ovelhas, mas tem um supremo, o grande pastor de ovelhas que deu até mesmo a sua vida por remissão dos nossos pecados, que é chamado Jesus Cristo, tá? E esse Salmos 22 fala, né, da proteção, né, que o Senhor Jesus ele nos protege, né, como sendo um grande pastor. E uma dessas verdades, dentro desses salmos, que é o Salmos de Davi, a primeira verdade que diz assim: Deus é o nosso pastor e cuida de todas as nossas necessidades. Olha, gente, que tremendo. E isso, gente, mostra também que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso está no Salmos 23:1. Que o Senhor Deus, ele é o nosso supremo pastor. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele cuida de nós como o pastor cuida das suas ovelhas, o Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Por isso que Ele envia o Consolador. Por isso que Ele é o nosso supremo pastor. E isso não tem como outra razão, não tem outra circunstância, não tem outra maneira de não adorar esse Deus poderoso que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda verdade é que Deus nos acompanha nos momentos difíceis. Olha o que o salmista Davi diz no Salmos 23:4. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, gente, o Senhor Deus ele fica conosco o tempo todo. Ele cuida de nós, Ele nos dá entendimento, discernimento, sabedoria, domínio próprio. Ainda por cima, a presença dEle não há como a gente temer, não temer sobre as circunstâncias, das adversidades da vida, até mesmo na beira da morte. Né? O Senhor ele nos dá refrigério, nos dá paz, nos dá segurança. Por isso que esse Deus é tremendo, é poderoso, maravilhoso, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar que a gente pode passar por tantos desafios, mas o Senhor Jesus, Ele nos dá coragem, Ele nos dá a paz, Ele nos dá a segurança, nos dá para enfrentar todas as diversidades da vida. E a terceira verdade, gente, que é a bondade de Deus, nos acompanha todos os dias. Isso é uma verdade que está no versículo 6 desses salmos, que diz assim: a bondade e a misericórdia certamente me guiarão todos os dias da minha vida. Esse é o amor de Deus, gente, que nos constrange, que nos amadurece, e Ele cuida de nós através do que é o Senhor Jesus falando para os apóstolos: eu subi, mas eu enviarei um Consolador. E esse Consolador que nos protege, nos dá paz, nos dá segurança, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Por isso, gente, quando a pessoa aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, ele pode passar por diversidades da vida, circunstâncias da vida. As pessoas do mundo falam: como essa pessoa está aguentando? Como essa pessoa está aguentando ficar desse jeito? Mas é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos constrange, nos dá entendimento, discernimento, sabedoria, para a gente enfrentar as diversidades da vida do jeito e sendo moldados como o olheiro olha o barro e começa a moldar esse barro. Esse barro somos nós. E o nosso Senhor Deus, Ele está moldando do jeito dele, da maneira dele, na hora dele, do jeito que Ele quer. Esse Salmo de Davi mostra isso, que o Senhor Jesus, Ele sim, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso, Ele acompanha nós todos os dias das nossas vidas. E também o Salmos 23:6 fala: a bondade de Deus e a misericórdia certamente me guiarão todos os dias. Por isso, o Espírito Santo, gente,
Ele sim é uma pessoa. Se a gente fazer que desagradar o Espírito Santo de Deus, ele vai afastando da gente. Mas a gente temos que sim nos arrepender, voltar ao erro e voltar ao primeiro amor, porque a vinda do Senhor Jesus Cristo está vindo cada vez mais, está sendo mais iminente. E o resumo, gente, desse Salmos 23, que também não deixa de ser uma profecia, que o Salmo de Davi fala do bom pastor, que isso é referente a Cristo, que diz assim: o Salmos 23 nos ensina que Deus é o nosso pastor, está conosco todos os dias, todas as circunstâncias, e nos cerca diariamente com a sua bondade e misericórdia. Por que bondade e misericórdia? Porque o nosso Deus é bom, é bondoso, é longânimo e é misericordioso. Por que misericordioso, gente? Porque a gente era para ser condenados, para ir diretamente por Geena junto com Satanás e seus anjos. Mas pelo amor, pela humanidade, o Deus Pai enviou o seu bem melhor, o seu Filho, Jesus Cristo. E quando ele envia o seu Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por vocês, quando aceita ele como o único suficiente Salvador, ele está mostrando um amor incondicional. E esse amor condicional nos constrange, porque a humanidade não tem como mostrar esse amor, sim, mas tem como mostrar esse amor em base de troca. Mas o Senhor Jesus não. Ele se ofereceu, saiu do seu trono, se esvaziou, se humilhou, se tornou carne, se tornou verbo e morreu por mim e por você como um supremo pastor. Como dá a vida às suas ovelhas, como o Salmo de Davi diz. E ele fez isso também. Crê nesse Deus poderoso, crê nesse Deus maravilhoso, esse supremo pastor que é chamado Jesus Cristo, Rei dos Reis. Crê nisso, no nome poderoso e maravilhoso de Deus.